Quando a Selic estava na mínima histórica há um tempo atrás, o dólar não parava de subir, chegou a bater até 5,80. E isso não é coincidência. Vamos entender o porquê neste vídeo. Bom, pessoal, para a gente começar esse vídeo, nós precisamos delimitar alguns conceitos básicos. Vamos começar então com os títulos públicos federais. O que são esses instrumentos de investimento? Basicamente, pessoal, o governo ele tem algumas arrecadações que são as formas com que ele consegue obter dinheiro, que é por meio dos impostos, de taxas, dos lucros das empresas estatais, enfim, ele recebe um valor de arrecadações. Porém, o governo ele tem suas despesas, com saúde, educação, infraestrutura, folha salarial, entre outras. O que acontece quando estas despesas do governo representam um montante superior às suas arrecadações? Isso significa que o governo está gastando mais do que ele está arrecadando, ele está tendo um déficit, está com saldo negativo. Pessoal, a gente, na nossa vida, quando a gente fica devendo, quando a gente precisa de dinheiro, a gente está arrecadando menos do que a gente está gastando. O que acontece? A gente muito provavelmente vai ter que pegar dinheiro emprestado para arcar com essas contas. Com o governo, isso não é diferente. Então, quando o governo ele tem mais despesas do que arrecadações, ele precisa pegar dinheiro emprestado. E como que ele formaliza essa questão de pegar dinheiro emprestado? Ele formaliza por meio dos títulos públicos federais, que são investimentos que, quando você compra um título público federal, você está emprestando dinheiro ao governo. Em troca, você recebe esse título que contém a data de vencimento, a forma de remuneração, que muitas vezes é com base na taxa Selic, que é justamente a nossa taxa básica de juros. Então, pessoal, os títulos públicos federais, eles são o investimento mais seguro que tem aqui no Brasil. Por quê? Porque quem está devendo esse dinheiro para você é o governo, que é considerado o melhor devedor do nosso sistema financeiro nacional. Então, os títulos públicos federais são os investimentos que são considerados mais seguros aqui no país. Então, fechada essa recapitulação, vamos avançar qual que é a relação entre a Selic e o nosso câmbio. Bom, pessoal, para isso a gente tem que entender que a nossa taxa Selic é a taxa básica de juros aqui do Brasil. Ela é definida pelo governo, mais precisamente pelo Copom, e ela serve como base para a remuneração dos títulos públicos federais, que são esses investimentos que nós vimos. O que acontece, pessoal, se a nossa taxa Selic estiver muito alta? Vamos pegar um exemplo hipotético aqui. A nossa taxa Selic está em 10% ao ano. Então, ela está relativamente alta, principalmente aos padrões mais recentes. Então, vamos pegar esse exemplo hipotético, tá, pessoal? Que a Selic está 10% ao ano. E os títulos públicos americanos, que seria você emprestar dinheiro para os Estados Unidos e em troca ele te dá um título público, só que lá dos Estados Unidos, então o seu devedor seria o governo americano, vamos supor que a taxa de juros deles estivesse hipoteticamente em 1% ao ano. Tudo bem, nós sabemos que os Estados Unidos têm uma economia muito mais sólida, muito mais desenvolvida, muito mais segura do que aqui no Brasil. Mas vocês concordam com um baita diferencial? Você investindo lá, você recebe apenas 1% ao ano, nesse exemplo hipotético. Investindo no Brasil, você recebe 10% ao ano. Então, tudo bem, o Brasil é mais arriscado que os Estados Unidos, isso todo mundo concorda. Mas essa diferença ela estaria bem alta nesse cenário. Você estaria ganhando 10% ao ano aqui no Brasil ou 1% lá fora. Então, o que isso cria, pessoal? Cria um incentivo para as pessoas investirem em títulos públicos federais brasileiros, pois eles estão pagando um juros bem mais alto que os americanos. Só que para investir em título público federal, se você é um investidor estrangeiro, se você está lá fora, o que você vai ter que fazer para investir em títulos públicos federais aqui no Brasil? Você vai ter que converter a sua moeda em real, o que tende a fazer com que o real se valorize, porque várias pessoas vão ter que trocar, vamos supor o dólar, o pessoal está nos Estados Unidos, olha, poxa, 10% ao ano lá no Brasil, tá boa essa rentabilidade, quero investir lá. Essa pessoa vai ter que trocar os seus dólares por real, o que cria uma demanda pela nossa moeda. Pela lei de oferta e demanda, quando a demanda cresce por alguma coisa, nesse caso a nossa moeda, o real, a tendência é que isso se valorize. Então, quando a Selic está muito alta, pessoal, a tendência é que o real se valorize, pois muitas pessoas vão trazer dinheiro aqui para o Brasil para investir nos nossos títulos públicos federais. E por isso a tendência é que o real se valorize. No passo em que se a Selic estiver muito baixa, vamos pegar um outro exemplo hipotético aqui, pessoal. Um exemplo 2. A taxa de juros do Brasil estivesse em 2% ao ano. E lá nos Estados Unidos, vamos pegar o mesmo exemplo hipotético, 1% ao ano. Agora já é diferente. Poxa, eu prefiro receber 1% ao ano nos Estados Unidos, com toda a segurança, com toda a solidez da economia deles, com essa maior certeza de que eles vão me pagar, do que eu
trocar de moeda, botar o dinheiro no Brasil, não sei se o real vai se desvalorizar, não sei se o governo brasileiro é seguro, isso na perspectiva de um estrangeiro, né? Então, o que vai acontecer? O pessoal vai deixar de investir em título público brasileiro porque estaria pagando apenas 1% a mais que o americano, sendo que o americano é muito mais seguro, numa moeda muito mais sólida. Então, quem tem título público federal no Brasil vai estar resgatando, os investidores estrangeiros vão resgatar, e quando eles resgatam, esse dinheiro cai em real. O que eles fazem com esse dinheiro em real? Eles convertem para dólar. Demanda por dólar, a tendência é que o dólar se valorize frente ao real, neste exemplo hipotético. Ou que os investidores estrangeiros apenas deixem de investir em título público brasileiro justamente por esse diferencial pequeno entre o que estariam pagando os títulos americanos, de 2% aqui no Brasil para 1% nos Estados Unidos, nesse exemplo hipotético. Ou seja, as pessoas deixariam também de trazer dinheiro para o Brasil. Não só as pessoas, os grandes investidores, institucionais, fundos de pensão, estrangeiros, enfim, eles estariam ou tirando dinheiro ou não colocando. Então o real tenderia a se desvalorizar, porque o pessoal ia estar trocando o dinheiro em real pela moeda de origem deles, tirando dos títulos públicos ou deixando de colocar, o que configuraria uma diminuição da demanda por real, o que faria o real ter a tendência de se desvalorizar. E até por isso, pessoal, a gente observou que quando a Selic estava na mínima histórica, o dólar não parava de subir, chegou a bater 5,80, porque a Selic estava em 2%, lá fora nos Estados Unidos estava muito próximo disso, então não valia a pena, na perspectiva dos estrangeiros, aplicar aqui. Quando a Selic aqui começou a subir, e também não só começou a subir, como o Banco Central deu a entender que ele continuaria elevando sucessivamente essa taxa Selic, encerrando assim o fim do ciclo de queda da Selic, iniciando uma tendência de uma alta um pouco mais forte, o mercado já precificou essa questão. E o dólar ele vem caindo nas últimas semanas, se você observar, justamente por essa tendência de aumento da Selic, o que faria com que os títulos públicos brasileiros pagassem um pouco mais, ou seja, a tendência é que entre mais dinheiro no Brasil, ou deixe de sair, né? Digamos assim. Claro, pessoal, o câmbio é uma das esferas mais difíceis de se prever da economia. Então, pessoal, não é basicamente, então a Selic está alta, então o real vai se valorizar. A Selic está baixa, o real vai desvalorizar. Não, pessoal. Tem muitos outros fatores envolvidos, como a questão fiscal, por exemplo. Porque a gente não pode esquecer que se o governo aumentar muito a taxa básica de juros, se o governo aumentar a Selic, a gente tem que lembrar que o governo, pelos títulos públicos federais, quem estiver investindo, ele vai ter que pagar baseado nessa taxa Selic. Então, se o governo aumentar muito a taxa Selic, ele vai aumentar mais ainda o custo da dívida, o custo do serviço da dívida, né? Os juros da dívida vai ficar mais elevado se ele elevar a Selic. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao analisar isso. Não basta apenas elevar a Selic, porque vai ter um gasto fiscal maior com os juros da dívida dessa forma. E se ficar um juros tão alto que os investidores em geral pensarem, poxa, agora ferrou, acho que o Brasil não vai pagar de vez porque está muito alto esse custo da dívida, é capaz de eles tirarem o dinheiro mesmo a Selic estando alta. Então não é uma regra, a economia não funciona como algo objetivo, algo 100% certo. Não, tem muitas variáveis e envolve diversas tendências. Mas, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos. Além disso, pessoal, nós estamos com um curso para quem quer começar a investir, quem quer dar aquele primeiro passo no mundo dos investimentos, que é o curso Start. É um curso bem voltado para iniciantes, então a gente fala bastante sobre renda fixa, até entra um pouco em renda variável, alguns conceitos básicos sobre economia. Então é um curso que está bem bacana, o link vai estar na descrição.